todas as merdas que o Bolsonaro fez, talvez a que vai colocar ele na cadeia seja justamente as merdas que ele fez contra a democracia. É por isso que eu gostaria de olhar para a relação do bolsonarismo com a democracia. Primeiro, olhando para os eleitores do Bolsonaro. Afinal, eles são burros ou mal intencionados? Ou será que eles são os dois? Tipo, será que eles são mesmo autoritários? Ou será que eles nem sequer entendem direito do que se trata de democracia e aí fica meio difícil de entender como é que eles se posicionam? Enfim, vamos olhar para essa galera que votou no Bolsonaro e ver como eles se comportam quando certas questões sobre a democracia são levantadas. A gente vai fazer isso aqui na primeira parte. E aí na segunda parte, a gente vai ver como que o próprio Bolsonaro, o próprio governo Bolsonaro se comportou enquanto esteve no poder e avaliar como que esse comportamento se relaciona com as instituições democráticas, com os valores republicanos, com a Constituição. Ou seja, já dando um spoiler, a gente vai ver tudo que o Bolsonaro fez contra a democracia durante o mandato dele como presidente. E se você tinha esperança que esse episódio fosse revelar o lado oculto do grande democrata, que foi o Jair Messias, pode trocar de podcast porque não vai ser esse o caso. Mas vamos lá. Na primeira parte, a gente vai trabalhar com um texto do Gabriel Ávila Casalec, Daniel Leonel Rocha e Felipe Faetti, em uma pesquisa publicada pelo Fiscar. O texto se chama Democratas, mas nem tanto. Uma análise do eleitor bolsonarista na eleição de 2018. E o texto trabalha com duas definições principais de como enxergar a democracia: a liberal e a majoritária. A visão liberal dá muito valor a coisas como liberdade de expressão, separação de poderes e também acha que mexer com esses princípios é antidemocrático. E a visão majoritária, ela acredita que um presidente eleito deve ter carta branca para governar em nome da democracia, mesmo que isso signifique colocar limites nas críticas ou no poder de outras instituições. E existem experimentos que ajudam a demonstrar isso. Em um estudo feito aqui no Brasil, em 2021, um grupo de eleitores foi dividido entre os que apoiavam o presidente, que era o Bolsonaro na época, e os que rejeitavam. E aí, eles mostraram a seguinte situação para os participantes. O presidente inventava uns cargos novos na Suprema Corte para poder colocar lá ministros que pensavam igual a ele. E o resultado foi que os eleitores do Bolsonaro tinham muito mais chance de achar isso normal. 45% deles achavam que era ok o presidente mexer na Suprema Corte desse jeito. Já entre quem não apoiava Bolsonaro, só 10% achava isso aceitável. Então essa é uma característica importante do eleitor do Bolsonaro. Ele não se considera antidemocrático, mas a visão que ele tem da democracia é um pouco peculiar. E pensando nisso, os autores do artigo desenvolveram um estudo para demonstrar que os eleitores de líderes autoritários, como o Bolsonaro, embora se considerem democratas, têm uma visão majoritarista, ou seja, uma visão não liberal da democracia. Além disso, eles também tentam demonstrar que essa visão majoritarista é instrumental, ou seja, o apoio aos poderes presidenciais varia conforme quem está no poder. Aumenta quando o candidato vence e diminui quando o candidato perde. Então, bora lá. Para entender isso melhor, foram feitos dois estudos diferentes. No primeiro, em 2018, pediram para 2.506 pessoas diferentes, numa única vez, depois das eleições, para responder numa escala de 1, discorda muito, a 5, concorda muito, com a seguinte frase: a vontade da maioria deveria sempre prevalecer, mesmo que prejudique os direitos das minorias. E, a segunda frase, ter um líder forte no governo é bom para o Brasil, mesmo que o líder não cumpra as regras para fazer as coisas. E no segundo estudo, eles acompanharam 6.025 pessoas em 5 momentos diferentes, de julho de 2018 até janeiro de 2019. Então vê bem, a mesma galera respondeu as mesmas perguntas em momentos diferentes,
antes e depois das eleições. Isso na segunda pesquisa, ok? Na segunda pesquisa você pegou o mesmo grupo em períodos diferentes. Na primeira pesquisa foi feita numa única vez com um outro grupo de pessoas. Em cada rodada, pediram para responder o seguinte, no segundo estudo. Numa escala de 1 discorda muito a 7 concorda muito, entre aspas, a democracia tem alguns problemas, mas é melhor do que qualquer outra forma de governo. Fecha aspas. Numa escala de 1 desaprova fortemente a 7 aprova fortemente, abre aspas, até que ponto você aprova ou desaprova a participação em manifestações permitidas por lei, fecha aspas. Numa escala de 1 nada a 7 muito, até que ponto você tem confiança de que os resultados oficiais das próximas eleições presidenciais refletirão fielmente os votos que os eleitores marcarão nas urnas? E também perguntavam se justifica-se ou não se justifica ou, ainda, prefere não responder à questão. Abre aspas, algumas pessoas dizem que em certas circunstâncias se justificaria que os militares tomassem o poder através de um golpe de Estado. Fecha aspas. Essa segunda pesquisa, esse segundo método, isso é chamado de pesquisa em painel. E é super importante porque dá para ver direitinho como cada pessoa mudou, ou não, de opinião ao longo do tempo. E eles dividiram todo mundo em 3 grupos. Quem votou em Bolsonaro, quem votou no Haddad e quem votou em outros candidatos. E o que eles descobriram? Bom, o pessoal que votou no Bolsonaro foi bem mais simpático à ideia de um governo da maioria, 37% a mais do que os restantes. E também de topar um líder forte, 30% a mais do que quem votou nos outros candidatos. E vê bem, depois que o Bolsonaro ganhou, essa galera mudou totalmente de opinião. Apoiavam menos a ideia de golpe militar e passaram a confiar mais nas eleições, além de que diminuíram também o apoio a manifestações e começaram a defender mais a democracia. No fim das contas, o que a gente consegue ver daqui é que os eleitores do Bolsonaro têm um jeito que é meio que só deles, né, de pensar a democracia. Ou seja, eles querem dar mais poder para o presidente eleito, mesmo que isso signifique atropelar os direitos das minorias ou as regras do jogo. Além disso, esse jeito de pensar muda dependendo se o candidato deles está ganhando ou perdendo. Então, esses são os eleitores do Bolsonaro. É assim que eles pensam. Mas e o próprio Bolsonaro? Como é que ele agiu enquanto presidente em relação à democracia? Porque apesar desse diagnóstico de que os eleitores dele não necessariamente veem certas atitudes como antidemocráticas, a verdade é que a democracia é completamente incompatível com o projeto de poder bolsonarista. Tanto que o principal objetivo da extrema-direita no Brasil é dominar o Senado para conseguir avançar para cima do STF. Então vamos dar uma olhada como o Bolsonaro agiu para sufocar a democracia no Brasil e quais foram os resultados disso. E aqui nós vamos usar o texto escrito pelo Andrei Korner, junto com o Sally Cook Inatomi e Pedro Henrique Vasquez, publicado na revista Novum Jus da Universidade Católica da Colômbia, que se chama Desestabilização da Democracia Constitucional e Políticas de Direitos no Mandato de Jair Bolsonaro. Então bora lá. Antes mesmo de virar candidato, em 2018, o Bolsonaro já não deixava nenhuma dúvida de que ele era contra a democracia constitucional. E quando ele virou presidente, o mandato foi marcado pela disseminação de discursos de ódio, ataques públicos à democracia e pela destruição de instituições do Estado e programas do governo federal. Desde a eleição de 2018, ele já tinha uma estratégia clara de como enfraquecer a democracia no Brasil, principalmente através do ataque às urnas. E o resultado é que ele conseguiu romper com um ordenamento democrático que vinha prevalecendo desde 1993. Porque assim, quando a Constituição de 1988 foi criada, o que a gente viu foi uma ordem constitucional democrática e social que pegou como modelo o jeito como as constituições funcionavam lá na Europa, depois da Segunda Guerra.
Nessa ordem, a Constituição tinha o papel de organizar a sociedade e tinha força para definir como as leis e o governo deviam funcionar. E aí, em 93, quando o FHC conseguiu o apoio político necessário para colocar em prática o plano de controlar a economia e fazer reformas, ele acabou criando um regime constitucional neoliberal democrático, né? Então sai o social e entra o neoliberal. Esse era um jeito novo de interpretar a aplicação da Constituição e acabou virando o caminho que o Brasil seguiu pelos 20 anos seguintes. Mesmo quando vieram aqueles momentos mais tensos, tipo em 2013, quando a Dilma estava tentando levar para frente um programa mais desenvolvimentista e teve que enfrentar a resistência de quem defendia uma agenda mais liberal, mesmo nessas condições, essa ordem constitucional neoliberal democrática permaneceu intacta e só foi desafiada mesmo com a eleição do Bolsonaro. E o que o Bolsonaro fez foi mudar completamente o jeito de se compreender a soberania popular. Na versão bolsonarista, essa soberania não tinha que estar voltada para a construção de uma sociedade livre, onde todo mundo tem seu espaço. Ela foi transformada numa espécie de força bruta, onde as pessoas não precisavam respeitar nem reconhecer os outros como iguais. Um jeito de pensar que atropela qualquer equilíbrio social e leva em consideração apenas os interesses da maioria. O que ele chamava de liberdade era bem diferente da ideia de liberdade encontrada no liberalismo político tradicional, que trata de proteger as minorias de possíveis abusos por parte da maioria. Na visão dele, ser livre significava fazer qualquer coisa sem limite nenhum, só precisando ter dinheiro, força física ou apoio dos aliados e da religião para conseguir se impor. Então fica claro, dentro dessa compreensão bolsonarista, dessas correlações de forças da maneira como ele pensa, que não dá para ter uma Constituição funcionando como árbitro, já que ninguém aceitava ter sua vontade limitada ou precisar respeitar os outros. Então a democracia, na verdade, aqui é um obstáculo para esse projeto. E o Bolsonaro trabalhou duro para quebrar o jeito como a gente entende a realidade dentro de uma democracia. Ele fez de tudo para dificultar o acesso à informação e atrapalhar a produção de conhecimento científico sobre o país, dizendo que análises técnicas estavam erradas e escondendo documentos públicos. Foi um governo marcado por um posicionamento bastante contrário aos intelectuais e a uma negação constante da ciência, em várias oportunidades atacando as universidades e cortando verbas para pesquisa, enquanto dava espaço para ideias sem base científica e teorias da conspiração espalhadas por gente que se dizia intelectual. Fora isso, o presidente se comportava como se tivesse um dom especial para descobrir verdades escondidas e más intenções dos seus adversários. Esse jeito de agir abriu as portas para todo tipo de especulação e teoria doida, que eram espalhadas para parar nas redes sociais com a bênção do próprio presidente. E isso foi criando uma briga com o conhecimento científico sério e bagunçando o jeito como a gente entende a realidade numa democracia. O objetivo aqui era acabar com a ordem constitucional democrática e criar algo totalmente novo depois dela. O Bolsonaro falava do presente como uma época decadente, que precisava ser superada, e dizia que o papel dele como presidente ia muito além dos votos que recebeu, porque era uma missão dada por Deus. Ele se apoiava numa ideia fantasiosa de um passado cristão perfeito, de antes da democracia existir, e prometia um futuro onde tudo seria consertado. Para ele e para os seguidores dele, a ordem constitucional e as autoridades eram um problema a ser eliminado, e quem discordava dele virava inimigo e perdia o direito de se defender. Os apoiadores do Bolsonaro pararam de se ver como cidadãos comuns e viraram os homens de bem, como soldados de uma nova ordem, sempre esperando que os militares entrassem em ação. E através desses discursos de ódio e da destruição das políticas do governo, o Bolsonaro mantinha viva a ameaça de acabar com a ordem constitucional,
fosse por um golpe direto ou pela bagunça que criava todo dia nas instituições. E tudo isso ficou mais intenso durante a pandemia, quando Bolsonaro, em vez de promover a necessária cooperação entre os níveis de governo, resolveu se opor aos esforços de contenção do vírus, demitiu ministros, escondeu dados e bloqueou medidas sanitárias. Ele minimizou a doença, zombou das vítimas e seus familiares, culpou outros, especialmente o STF. Além disso, direcionou verbas para medidas ineficazes, bloqueou compra de vacinas e permitiu o desvio de recursos públicos, tendo como ponto mais dramático a tragédia em Manaus no início de 2021. O desastre a partir disso foi tão grande que Bolsonaro precisou trocar a estratégia dele em relação ao Congresso para não acabar sofrendo impeachment. No começo do mandato, o Bolsonaro não quis fazer o jogo tradicional de distribuir ministérios para partidos em troca de apoio no Congresso. Em vez disso, ele preferiu colocar militares e aliados ideológicos nos cargos para tentar conseguir apoio caso a caso, conforme os projetos fossem encaminhados para a votação. Só que, quando ele começou a correr risco de sofrer um impeachment em 2020, ele mudou completamente de ideia. Ele se juntou ao que a gente chama de Centrão, que é esse grupo de partidos que costuma apoiar qualquer governo em troca de benefícios, e esse grupo passou a tocar a agenda do governo e garantir votos no Congresso. Essa mudança, na verdade, ela representa uma transformação muito importante no jeito como funciona a política brasileira. Tradicionalmente, todo presidente, por não ter maioria no Congresso, acaba precisando fazer acordos usando o que ele tem na mão. O controle do dinheiro público, principalmente as emendas parlamentares, e o poder de nomear os ocupantes dos cargos importantes, os ministérios, os cargos de segundo escalão, por aí vai. Os chefes dos partidos, nesse cenário, ficam responsáveis por fazer a ponte entre o governo e os deputados, garantindo votos em troca de acesso a recursos e participação nas decisões do governo. Esse sistema começou a mudar com a Dilma e depois também com o Temer. Como o executivo estava fraco, o Congresso aproveitou para mudar as regras e tirar poder do presidente sobre o orçamento. Eles garantiram que uma parte do dinheiro tinha que ir obrigatoriamente para as emendas parlamentares e deram aos presidentes da Câmara e do Senado o poder de decidir sobre esse dinheiro. E aí, quando o Bolsonaro se aliou com o Centrão, isso ficou ainda mais forte. Aumentou muito o dinheiro para emendas parlamentares. E quem passou a mandar nesse dinheiro foram os chefes do Congresso e o relator do orçamento, não mais o presidente e não mais os líderes do partido. Ou seja, a gente viu um enfraquecimento do papel do Poder Executivo sem precedentes. Outra coisa sem precedentes foi o uso de recursos públicos em período de campanha eleitoral, incluindo aquela reunião com os embaixadores em um prédio do governo que acabou fazendo ele perder seus direitos políticos por 8 anos, que foi uma decisão do TSE. Fora isso, foram aprovadas emendas constitucionais que concediam auxílio para várias categorias e aumentaram o valor do Auxílio Brasil, indo contra tudo que seu próprio governo sempre defendeu sobre não gastar dinheiro público. Mesmo que essas ajudas fossem necessárias por causa dos problemas que a pandemia e a guerra na Ucrânia tinham causado na economia, ficou claro que o Bolsonaro só propôs isso para poder ganhar voto, e o Congresso ajudou a aprovar. Do ponto de vista econômico, o governo Bolsonaro implementou um programa anarcocapitalista, no intuito de diminuir ao máximo o papel do Estado na economia e acabar com as políticas de desenvolvimento. Na prática, isso significou fechar ministérios e órgãos e concentrar o poder econômico em poucas mãos, enfraquecer a proteção ao meio ambiente e às populações tradicionais, desmontar políticas sociais e trabalhistas e ocupação de cargos importantes por pessoas desqualificadas ou até mesmo contrárias aos objetivos das instituições. Quem não se lembra do antiministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, que ainda ocupando o cargo de ministro do meio ambiente fez tudo o que pôde para minar as políticas de proteção ambiental e dar mais fôlego para a galera ruralista. Fora aquela conversa de passar a boiada lá na reunião ministerial que parecia um circo. Mas enfim, dentro desse projeto foram feitas reformas como a da Previdência,
que restringiam direitos sociais e mudaram leis, como a que deu autonomia ao Banco Central e vendeu empresas estatais, blindando os interesses financeiros contra mudanças futuras. Tudo isso junto significou um retrocesso gigante em relação aos princípios constitucionais de 1988. O que a gente viu aqui foi um enfraquecimento do papel do Estado no desenvolvimento e na proteção social, uma subordinação das políticas públicas a interesses financeiros e privados. Na área dos direitos humanos, eles não só acabaram com as políticas voltadas a esse tema, mas mudaram completamente o significado delas para empurrar uma nova ordem baseada em ideias conservadoras. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, comandado pela Damares Alves, virou um símbolo desse processo, pregando uma visão de direitos humanos tirada da Bíblia e promovendo um combate aberto à diversidade. Eles desmontaram tudo de 3 jeitos diferentes. Pararam ou acabaram com programas que já existiam, como os que ajudavam o LGBTQIA+, e também os que combatiam a tortura. Eles viraram do avesso o sentido de algumas políticas, como, por exemplo, começaram a elogiar a ditadura em programas que antes eram para lembrar as vítimas da ditadura. Mudaram o foco de outras ações, como quando transformaram programas para mulheres em programas sobre papéis tradicionais na família. Então, com isso, a gente conclui que o governo Bolsonaro fez de tudo para bagunçar a ordem democrática, encenando esse papel grotesco de desmoralizar a política e insistindo que era escolhido pelo povo. Apesar de não ter conseguido derrubar completamente a ordem constitucional, ele mudou bastante o jeito como as coisas funcionavam, trocando democracia, desenvolvimento e políticas de direito por troca de favores, economia sem regras e conservadorismo. Curiosamente, o seu governo acabou vendo um aumento na ajuda financeira aos mais pobres e também novos direitos sociais, graças à pressão da oposição. Por hoje é só, fiquem com Deus.